Ao vivo no Instagram do Fagneira, Fagner Robótica, Fagner Diniz. Galera, tô aqui para fazer mais uma live. Gosto do canal aqui, dessa possibilidade aqui no Instagram. E depois vou inserir esta live, este vídeo no meu canal no YouTube, Fagner Diniz. E eu vou comentar algumas coisas aqui, vou falar sobre algumas coisas e o que vai reger toda essa live aqui, essa comunicação que eu vou fazer com vocês. E aí, meu primo, saudades, Ricardo, tudo bem, meu querido? Vou fazer essa live, eu vou falar sobre mentalidade empreendedora. Ô Fagner, tem vezes que você fala de Bitcoin, tem vezes que você fala de empreendedorismo, tem vez que você fala sobre educação, professores, ensinar. Aí daqui a pouco você está falando sobre robótica. Daqui a pouco você está falando sobre marketing digital. E é isso mesmo, pessoal. Quando a gente entende qual é a mentalidade que nós devemos ter, que é sobre a mentalidade empreendedora que eu quero falar aqui, nós conseguimos ter uma noção de mundo muito maior, mais ampla, uma noção mais global desse mundo que é tão complexo hoje, que é tão conectado, que ao mesmo tempo de o Japão estar lá do outro lado, nós estamos tão junto através das possibilidades que nós temos com a internet. Então eu quero falar dessa mentalidade que principalmente os jovens precisam ter hoje para ter sucesso profissional. Eu vou dar uma mentoria ao vivo, uma mentoria que vai ser gratuita, principalmente para os jovens que estão no ensino médio. Quem está no primeiro ano, segundo ano e principalmente no terceiro ano do ensino médio, eu vou dar uma mentoria, porque tem uma galera. Eu fiquei mais de 7 anos dentro de escolas, 3 escolas diferentes, e sempre quando o adolescente ele chega no terceiro ano do ensino médio, ele sente uma pressão. Muitos deles, não são todos, mas a maioria sente uma pressão. Alguns deles não têm noção de que profissão seguir, de que vestibular prestar no Enem, porque todo mundo tem que fazer o Enem. Parece que isso é lei, e não é lei, não é obrigatório, mas é uma pressão tão grande que parece que é obrigatório. Então eu quero dar uma mentoria que vai ser semana que vem, sexta-feira. Então se você conhece alguém, um jovem, pessoas aí com 20, 22 anos, que já está no curso técnico, ou até na faculdade, mas ainda não tem certeza, envie esse vídeo para ficar sabendo, para fazer inscrição na minha mentoria. Aqui no meu Instagram tem um vídeo no IGTV que tem um link para fazer inscrição nessa mentoria. Porque aquele script, aquela programação que funcionou para os nossos pais, não vai funcionar muito bem para a molecada de hoje em dia. E principalmente da geração Y, que é dos nossos avós. Geração Baby Boomers, né? Geração Y, que é dos nossos pais, que é aquela mentalidade: estuda, entra na faculdade, pega o diploma, arruma um emprego, que é o caminho da estabilidade. E eu sou propagador da mensagem de que estabilidade não existe. Estabilidade não existe. E está comprovado. Está comprovado aí agora com essa pandemia. Então, muitos planos que a gente tinha, muitas ideias do que fazer, veio a pandemia e veio o fica em casa, e aí a gente não consegue colocar muitos planos em prática por causa dessa pandemia. Ou seja, o controle não está na nossa mão. O controle não está na nossa mão. O que faz com que nós chegamos mais perto de ter o controle na mão é a mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora é o que faz mais perto da gente ter o controle da nossa vida nas nossas mãos. Eu gosto de fazer uma comparação: mentalidade de funcionário e mentalidade empreendedora. Mentalidade de funcionário é aquela mentalidade que hoje nenhuma empresa mais quer ter funcionário, porque o funcionário, via de regra, é aquela pessoa que
chega atrasado e bate o cartão certinho na hora de ir embora. Ou seja, ela não quer ficar mais nem um minuto a mais daquele combinado naquele lugar que ela está, porque não faz sentido para ela. Ela não tem tesão naquilo que ela faz, no trabalho que ela faz. Ela não tem propósito. Ela faz por causa do dinheiro. E isso para a empresa não é saudável. E nem para a pessoa. Nem para a pessoa, muito menos para a pessoa que faz isso. A pessoa ela tá boicotando a empresa e boicotando ela mesma, os seus sonhos. Porque o que você gosta? Qual que é o seu propósito? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Mais do que nunca é possível ganhar dinheiro hoje em dia com isso. E é essa mentalidade que a garotada que está vindo aí hoje em dia precisa ter. Porque muitas profissões que já existem hoje e vão existir até 2030, nenhuma profissão dessas, a maioria, vão precisar de diplomas. Eu fiquei emocionado essa semana que eu recebi um depoimento de um ex-aluno meu, de um time que eu tinha de robótica, e eu coloquei ele na equipe. Na época de escola, ele era muito zoado. Ele era muito zoado. Mas era um menino que se comunicava bem, que se importava com as outras pessoas. E eu sempre observei isso. Né? Ele não era rotulado como inteligente, não era. O pessoal zoava muito ele. Eu falei assim, ó, você quer participar da minha equipe de robótica? Ele mandou um depoimento para mim essa semana. Tá nos meus destaques no Stories aí, tá nas recomendações. É a última recomendação que tem. Ele falou, Fagner, tô te mandando essa mensagem aqui do nada essa semana. Fazia tempo que eu não conversava com ele. Tô te mandando uma mensagem aqui para te agradecer. Por quê? Rapaz, minha vida foi um tumulto depois que eu saí da escola. E ele entrou na minha equipe no último ano, no terceiro ano do ensino médio. Minha vida foi um tumulto. Até hoje eu não entendi por que você me colocou na equipe de robótica. Mas o ano passado aconteceu muita coisa na minha vida. Eu saí da casa dos meus pais, eu perdi meu irmão. Aí eu tava no emprego, fiquei desempregado, não sabia o que fazer da minha vida. Foi quando eu lembrei. Poxa, o Fagner me falou de tecnologia, de programação, de computador. E aquilo que você me passou me inspirou a buscar mais. E aí eu busquei mais sobre programação, sobre lógica de computador. E eu comecei a aprender sobre esse universo. E mesmo sem ter faculdade, sem ter diploma, hoje eu estou empregado, ganhando um salário que eu não imaginava. Sou analista de qualidade de software hoje. E eu vim aqui para te agradecer, porque você tem participação nisso. Eu fiquei extremamente emocionado. Por quê? Porque hoje, o que faz com que nós tenhamos sucesso na nossa vida é a nossa mentalidade empreendedora. Ponto 1 de quem tem mentalidade empreendedora. Atitude. Atitude de fazer as coisas acontecer. Então, quando eu tenho atitude, dia após dia, a minha vida ela começa a mudar. Então, muitas vezes, a gente fica lá no futuro, ou a gente fica no planejamento. Quando a gente está no presente, a gente planeja muito e a gente fica lá no futuro. Uma coisa que acontece muito, se você pegar o microfone e der para uma criança de 8, 9 anos, 7 anos, 8, 9, e perguntar o que você quer ser quando crescer, você vai ouvir cientista, astronauta, médico, você vai ouvir profissão top, só profissão top. Na maioria das vezes você vai ouvir muita profissão top. Só que quando essas crianças começam a crescer, você vai ouvir jogador de futebol muito, elas acreditam muito nessa idade. Jogador de futebol, enfim. E hoje tem jogador de game, né? Game mesmo virtual, né? Free Fire, outros jogos aí, Fortnite, LOL. Essa garotada começa a crescer. Quando faz 10, 11, 12, 13, quando entra no ensino médio, você pergunta o que você quer ser. Aí você passa a ouvir mais. Advogado, dentista, engenheiro. São ótimas profissões ainda. Mas você vê que aquele sonho de criança mesmo já começou a ser podado por algumas coisas aí. Entendeu? Então, e quando ela sai do ensino médio, ela entra numa faculdade e tem uma porcentagem grande que desiste daquela faculdade que iniciou, eles já começam a ter mais um choque de realidade e aquela expectativa lá no início de ser astronauta, jogador de futebol, começa a ser frustrada. Por quê? Porque não há uma preparação de mentalidade educacional na vida dessas crianças. A nossa educação
O sistema já é muito ultrapassado, os educadores fazem muito ainda pela educação, as pessoas, mas o sistema é muito ultrapassado. Então a gente não tem educação financeira, não tem noções de leis na escola, que é muito importante. A gente não tem alfabetização digital como deveria ter para preparar para esse mundo de startups que está aí. Então a gente precisa construir uma mentalidade na vida desses jovens, dessas crianças, de modo que eles pensem. E eu ensino muito lógica de programação para as crianças. E lógica de programação ensina a pessoa a pensar, tomar melhores decisões. Então, não é errado fazer uma faculdade hoje. Muito pelo contrário, fazer faculdade é excelente, principalmente para as relações, para socialização, né? Para network, é muito positivo. Só que não é só esse o caminho. E às vezes as opções que a gente tem, às vezes as opções que a gente tem são muito maiores do que só essas opções que nos dão. Né? Tem uma historinha, deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver se eu lembro da historinha. Ah, lembrei, ó, tem um hospício, tinha uma visitante nesse hospício, e esse hospício era cheio de banheiras na entrada. E aí o diretor estava apresentando para essa visitante. Daí ela falou assim, nossa, cheio de banheira, por quê? Ele falou assim, ó, aqui a gente faz uma triagem para ver em qual setor a gente vai colocar esses loucos que estão chegando aqui no hospício. Então a gente coloca eles na banheira e começa a encher a banheira de água. A gente dá 3 opções para eles. Ó, vocês têm um balde, uma colher e um copo. Dependendo qual desses itens o louco escolher, a gente já sabe para que setor eles vão ficar aqui no hospício. Qual você escolheria? Aí ela falou assim, o balde. Eu escolheria o balde, porque o balde é maior. Eu consigo tirar mais água da banheira. É isso, né? Se vocês verem que eles escolhem o balde, significa que ele é normal. Aí ele falou assim, o diretor, não, na verdade não. Na verdade, o normal é aquele que escolhe tirar aquela borrachinha que tem na banheira para abrir. Eu esqueci o nome agora, para abrir, para esvaziar a banheira. Sabe, aquela torneirinha ali da banheira que se abre para esvaziar a banheira para a água ir para o esgoto. É só abrir. Então, ou seja, você não precisa do balde, você não precisa da colher, você não precisa do copo. É só abrir para a água ir embora. Né? Abrir o ralo da banheira para a água ir embora. Então, o normal é essa pessoa que escolhe abrir o ralo da banheira para a água ir embora. Não aquela que escolhe o balde, a colher ou o copo. Ou seja, às vezes na nossa vida, principalmente quando a gente é adolescente, a nossa família, os pais, oferecem para a gente opções. Mas essas opções não quer dizer que são as únicas. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar sobre isso, pensar, se autoconhecer, ter um autoconhecimento sobre nós mesmos, para poder decidir que caminho tomar. E isso tudo é importante para finalizar essa conversa. Por quê? Porque ajuda a gente a perder menos tempo no nosso caminho, na nossa trajetória, na nossa jornada. A gente começa a entender melhor qual caminho a gente pode seguir e qual caminho a gente tem que seguir para chegar no nosso alvo, no nosso objetivo. Então, quando a gente vê as opções que a gente tem, descobre as opções que a gente tem, que não são só aquelas que nos são dadas, quando a gente vê que esse leque é muito maior, a nossa possibilidade de encurtar nossa trajetória para os nossos objetivos, ela é mais rápida. Então, é isso que eu quero trazer essa reflexão para os jovens, para essa mentoria. Jardel, se você conhece jovens que estão no ensino médio ou até ali entrando na faculdade, no técnico, eu vou dar uma mentoria para esses jovens. Tem um último vídeo no meu IGTV, tem um link para se inscrever, para que as pessoas se autoconheçam e possam decidir melhor que caminho seguir na sua vida. Nos últimos 10 anos, mudou muita coisa. A tecnologia evoluiu o que ela não evoluiu nos últimos 50. Tá tudo muito rápido. E já estava rápido. E a crise está acelerando isso da pandemia muito mais. Ou seja,
vão surgir novas profissões. Então a galera que está escolhendo faculdade ou que está muito indeciso, que é normal no terceiro ano, precisa ter noção dessas novas profissões e precisa plantar agora. Precisa plantar com 16, com 17, com 18 anos, para poder começar a colher com 21, 22, 23, 24. Então, como eu posso chegar onde eu quero chegar mais novo? Se eu chegaria com 30, como eu posso chegar com 23? Então, tudo isso que a gente coleta nessa área, que a gente entende, a gente vai estar passando para a molecada para tentar, com a nossa experiência, fazer com que eles almejem o sucesso mais rápido. Como aconteceu, crianças que estavam na minha equipe de robótica com 11, 12, 13 anos foram para a Austrália, para a África do Sul, para a Espanha. Eles mesmo conquistaram essa passagem, uma viagem de 20 mil reais. Ou seja, como eu posso ser independente? Como eu posso ser autônomo? Tudo que determina isso na sua vida é a mentalidade empreendedora, uma mentalidade de atitude, de fazer as coisas acontecerem, de estimular essa independência, essa autonomia desde já, e não ficar no futuro. Eu vou ser. Para você ser, você tem que começar a fazer agora, plantar agora. Beleza, galera? Eu queria trazer essa mensagem aqui no Instagram ao vivo do Fagner. Esse vídeo vai pro meu canal no YouTube. Eu já aproveito, faço a live, jogo lá o conteúdo no YouTube e tá tudo junto e misturado. Então, se você conhece algum jovem, faz com que eles se inscreva na nossa mentoria, que vai ser no dia 20.